A paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui, com vocês. Quero agradecer a cada um de vocês também pelo carinho, pela atenção e dizer que vocês são todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, ao nosso canal. Meu nome é William Feitosa, eu sou da Igreja Evangélica Batista de Barra do Riacho, que é residida pelo pastor Anael Matos, amém? Bom, hoje nós estamos chegando à quarta lição, irmãos, a lição de número 4, e glória a Deus por isso. Eu quero avisar que as outras lições, as lições anteriores a estas, as lições desse trimestre, elas estão disponíveis lá em nosso canal. Caso algum de vocês tenham perdido alguma lição e quiserem conferir, estão lá. É só entrar no canal e assistir as lições. Bom, a lição de hoje ela tem por título a iluminação espiritual do crente. Irmãos, mas antes da gente começar, eu queria fazer uma ressalva a respeito de iluminação versus inspiração. Por quê? Porque ainda a pessoa se confunde inspiração com iluminação, e na verdade são coisas distintas. Inspiração, irmãos, tem um significado de soprar para dentro. As escrituras em 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas são inspiradas, ou seja, Deus inspirou homens, Deus soprou dentro de homens, a sua vontade, o seu plano, tudo que Deus queria revelar para a humanidade, ela revelou primeiro a homens separados por ela. Então a palavra de Deus ela é inspirada. Então o que Deus fez? Deus escolheu alguns homens, e inspirou. Tudo que aquelas pessoas falaram, irmãos, não foi da sua imaginação, do seu conhecimento humano ou de qualquer outra coisa, mas tudo que eles falaram foi pura ação de Deus, ok? Então isso é muito importante nós sabermos. Inspiração, então, irmãos, é um ciclo que já foi fechado, Tudo que Deus tinha de revelar, Ele já revelou. Tudo que nós precisávamos saber a respeito de Deus e de nós mesmos, Ele deixou escrito em sua palavra. Porém, o que tinha de ser revelado já foi, está ali escrito na sua palavra. Todas as bênçãos espirituais, irmãos, tudo que Deus reservou para nós, todo o plano de salvação, de resgate, já está revelado em sua palavra. Hoje, o que acontece é que nós somos iluminados e não inspirados, Todos nós andávamos em trevas, em escuridão, porque o diabo, Deus desse século, ele cegou, a palavra diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. A iluminação, então, irmãos, é a capacidade que Deus nos dá para entender a palavra, para entender os seus planos, para enxergar o mundo espiritual de um ponto de vista divino. Então isso é iluminação, não é inspiração. A inspiração faz parte de um ciclo que já foi fechado lá com João, no Apocalipse. Agora tudo está ali, já está pronto, feito. Cristo já fez tudo, já colocou à nossa disposição. O que precisa é que nós sejamos iluminados para enxergar, para entender, que tudo já está lá. Bastamos nós tomarmos posse através de Jesus Cristo, amém? Bom, irmãos, o textual de hoje, ele está em Efésios 1,17, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê o espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação. A verdade prática fala assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus, A nossa leitura bíblica ela está em Efésios, irmãos, Efésios 1, de 15 a 23, O objetivo geral dessa lição de hoje, irmãos, é esclarecer a dimensão da nossa vocação, do nosso chamado, As riquezas da glória inclusas na herança divina e também destacar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, amém? Que Deus nos ilumine no decorrer dessa lição. Mas vamos orar antes,
Pai Santo, Pai querido, nós queremos Te louvar, Te exaltar e engrandecer Teu santo nome, Senhor. Nos colocar aqui à Tua disposição e pedir que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine no decorrer desta lição. Que o Senhor possa direcionar, Pai, cada palavra, Senhor, que irá sair daqui e que ela possa encontrar abrigo nos corações de cada um que estará ouvindo. Nós oramos assim, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tópico 1 fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esta esperança, irmãos, e essa vocação, esse chamado e essas riquezas, o homem natural, o homem sem Cristo, ele não consegue enxergar, ele não consegue compreender, ele não consegue entender, porque ele enfrenta uma cegueira espiritual muito grande. Estão diante deles, estão diante de todos, mas nem todos conseguem ver. É necessário que nós, como igreja, como luz deste mundo, nos aproximamos dessas pessoas, para que elas também sejam alcançadas pelo poder de Deus, que são as boas novas, que são o Evangelho. Essa é a melhor forma, irmãos, que nós temos de agradecer a Deus por tudo que Ele nos mostrou, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele faz e ainda fará. Irmãos, o primeiro ponto fala sobre ação de graça e intercessão. Ação de graça, irmãos, ação de graça é uma atitude de gratidão por um benefício recebido. Eu sou grato por algo que eu recebi, e aí eu tenho uma atitude, eu sou movido, e eu faço uma ação de graça. Em nosso caso, elas expressam a gratidão que nós temos por Deus, em nos revelar todos os benefícios que Ele nos tem feito, faz e ainda fará, como eu disse, E a intercessão não, irmãos, intercessão é você pedir em favor do outro ou de alguma coisa, isso é interceder. Lembrando que Jesus, Ele é o nosso maior intercessor, Lá em 1 João 2,1 fala sobre isso, fala bem assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecares, saiba que vocês têm um advogado, um intercessor, diante do Pai, Jesus Cristo justo. O Espírito Santo também, irmãos, ele intercede por nós aqui na terra. Lá em Romanos 8:26 fala sobre isso, quer ver só? Fala que nós não sabemos como pedir, como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No céu, Cristo intercede por nós à direita de Deus, na terra o Espírito Santo faz esse papel, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Irmãos, Tiago 5,16 fala sobre... Tiago 5,16 fala bem assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós, irmãos, também nós temos esse papel de interceder um pelos outros. Essa é a vocação, irmãos, que Paulo descreve no versículo 18. Não é a respeito do nosso ministério, não é a respeito da função que nós ocupamos dentro da igreja, está entendendo? É claro que também Deus fala sobre isso em Efésios 4:11, que uns foram chamados para presbítero, outro para evangelista, outro para profeta, outro para pastores. Existe essa vocação, mas Paulo está falando a respeito do chamado para a salvação que está à disposição de todos. Amém? Se você ler do versículo 15 ao versículo 18 do capítulo 1 de Efésios, você vai ver que Paulo está se referindo a um chamado em comum. É o chamado para a salvação. A salvação, irmãos, que está à disposição de todo ser humano. Mas, infelizmente, muitos não conseguem compreender esse chamado e acabam se perdendo por não poderem avaliarem o valor dessa herança, que recebemos em Cristo. É interessante observar que Paulo ele está grato a Deus por ver a gratidão daqueles homens de Éfeso para com Deus. Paulo sabia das suas limitações, e em relação ao reino, do conhecimento limitado que aquelas pessoas tinham, a respeito da salvação, mas mesmo assim eles permaneciam firmes. Então Paulo ele intercede para que Deus ilumine aquelas pessoas, revelem a eles as riquezas da glória que estavam à disposição deles, eles ainda não sabiam, não tinham esse conhecimento. Paulo queria que eles entendessem que eles agora foram redimidos, que eles agora eles foram
recebido como filhos de adoção, que agora eles fazem parte da herança conquistada por Cristo na cruz. Irmãos, só entendendo esses princípios, irmãos, nós iremos caminhar e permanecer no caminho até o fim. Outra observação que nós podemos fazer também é que Paulo, em momento nenhum, Paulo pede que Deus lhe dê nada que eles não tenham, mas pelo contrário, Paulo pede para que Deus revele a eles tudo aquilo que eles já tinham conquistado, que eles já possuíam, né? E que esse também seja o foco das nossas orações. Nós possamos olhar para Deus, irmãos, e pedir todos os dias que Ele ilumine a nossa caminhada, né? Que Ele nos mostre a sua vontade, o seu querer em nossas vidas, amém? Ponto 2. O ponto 2 fala sobre a esperança da vocação. Falando da iluminação ainda, irmãos, a iluminação espiritual do cristão, ela se refere a uma ação sobrenatural do Espírito Santo na mente do ser humano, na mente do homem, tornando então essa mente apta para entender, para compreender os mistérios divinos, ok? Você quando começa a entender esse chamado, quando você começa a entender esse chamado quando você lê a palavra de Deus. João 5,39 fala que, João 5,39 fala, examinai a Escritura, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna e ela testifica de mim. Então você começa a compreender, a entender o reino, o mundo espiritual, quando você começa a ler, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando você começa a obedecer essa palavra. Então você é o quê? Você é iluminado e passa a ser movido, então, por uma fé que permite que você veja o plano da salvação que Deus preparou para você antes mesmo da fundação do mundo. Do contrário, irmão, ele está lá, ele existe, o plano de resgate existe, todas as bênçãos espirituais conquistadas estão lá, mas não se pode ver, porque o Deus desse século, falo novamente, cegou o entendimento dos incrédulos, através do engano, através da mentira, escravizando as pessoas nos seus pensamentos, nos seus desejos. Mas a Bíblia diz que aos redimidos, irmãos, os redimidos, os resgatados, eles foram libertos do domínio das trevas e eles foram transportados para o reino da luz, e eles conseguem ver a glória de Cristo pela iluminação do Evangelho e até refletem essa glória em suas vidas, e o maligno não tem mais poder sobre elas. 1 João 5, capítulo 19, versículo 19 e 20 fala bem assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Irmãos, por isso é importante sair da superficialidade, do feijãozinho com arroz, e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Hoje eu preciso conhecer o Senhor mais do que eu conheci ontem. Amanhã eu preciso conhecer a Deus mais do que eu conheci hoje. Ponto 3. Ponto 3 fala sobre as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. Irmão, sua herança, a expressão sua herança enfatiza aquilo que Deus já deu aos eleitos, aos salvos, que já é nosso, que nos pertence devido à ação de Cristo. Por intermédio da morte de Cristo, nós recebemos uma herança gloriosa, ok? Que jamais poderíamos adquirir. É de preço incalculável, uma herança incorruptível. Precisamos então, irmãos, conhecer, para que a gente então possa tomar posse, porque essa é a vontade de Deus. Olha só, dentre as riquezas está o perdão de nossos pecados, está ali, irmãos, a nossa eleição, fomos escolhidos, seu bilhete da sorte saiu, você precisa saber disso, né? Fomos adotados como filhos, né? Muitos não sabem que tem uma casa, que tem um pai, e por isso estão comendo as bolotas que os porcos comem, estão desejando comer as bolotas que os porcos comem. Irmãos, hoje nós temos um pai, nós temos uma casa, nós temos uma família, amém?
E mesmo hoje, irmãos, estando em um corpo corruptível, em um mundo onde jaz o maligno, mesmo assim, nós já podemos desfrutar de parte dessa herança. Mas chegará um momento em que o rei dirá: vinde, bendito de meu Pai, e recebam como herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Então, que nós possamos permanecer firmes, irmãos, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que em breve, Ele voltará. Amém? Irmãos, o ponto 2 da lição fala sobre a sobreexcelente grandeza do poder divino. Irmãos, o poder divino ele é imensurável. Nada pode deter o poder de Deus. Não se pode medir, não se pode mensurar, ele é imenso, ele é ilimitado. Ele está muito além da razão humana, é incalculável. Jamais podemos calcular o tamanho do poder divino. Ele é sobreexcelente, extraordinário, né? E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:7 que nós temos esse poder em vasos de barro, referindo-se ao Espírito Santo, né? Para mostrar que o poder que a tudo excede não provém de nós, mas provém de Deus. Paulo diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E em todo o Novo Testamento, somente o apóstolo Paulo, ele faz uso dessa palavra, sobreexcelente. Talvez o desejo de Paulo seria mostrar, através das palavras, o tamanho do poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. Nós devemos ter em mente, irmãos, que somente o poder de Deus é capaz de transformar o homem segundo a imagem de Cristo e nos reconciliar com Ele. Somente Deus pode nos reconciliar com Ele. Nenhum homem, nenhuma instituição, nenhum órgão na terra tem esse poder. Nem mesmo a igreja, irmãos, pode fazer isso se não for através de Cristo. É verdade que muitos ainda não reconhecem esse poder, não reconhecem essa autoridade, mas haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Rei para a glória do Pai. Ponto 2. A força do seu poder. Nos versículos 19, 20 e 21, diz bem assim: e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Irmãos, nesses 3 versículos, Paulo ele declara estar convencido de que todo o poder de Deus é suficiente, de que o poder de Deus já é suficiente. E ele nos mostra 3 exemplos incontestáveis, dizendo que o poder de Deus foi capaz de ressuscitar a Cristo dos mortos, fazendo assentar-se à direita do Pai, e ainda o nomeou. Ressuscitou, fez assentar-se à direita, lugar de honra, e o nomeou acima de todo domínio, potestade, principado e qualquer poder que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Irmãos, não há nada no céu ou na terra que Cristo não seja superior. Vale até um glória, né? Então acredite que esse mesmo poder, irmãos, que agiu e age em Cristo, também age na sua vida, age na vida dos seus, age na vida da igreja. Deus ainda, irmãos, pode fazer um morto ressuscitar. Ele pode transformar um perdido em um vaso de honra. Deus pode fazer isso. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode salvar. Diga a Ele qual é o seu medo, qual é a sua dificuldade. Peça ajuda. Saiba que onde nós vimos o desespero, Deus vê uma oportunidade, irmão, de mostrar a sua força, de mostrar o seu poder, porque nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Irmãos, o ponto 3, ele fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Ponto 1 do 3. Cristo, as primícias dos que dormem. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Irmãos, muitos naquela época, na época de Paulo, acreditavam que não havia ressurreição dos mortos, ou seja, a morte era o final de tudo.
E um dos argumentos de Paulo era demonstrar, através da ressurreição de Cristo, que existe ressurreição. 1 Coríntios 15:20 fala que: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo, então, irmãos, ele representa, através da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, todos aqueles que também irão morrer e ressuscitar pelo poder de Deus. Ele é a certeza da obra que Deus ainda irá realizar a respeito da ressurreição, do arrebatamento. Mas Cristo, irmãos, ele foi o primeiro que ressuscitou de forma plena e espiritual. Na história da Bíblia houve algumas pessoas que morreram e ressuscitaram, só que voltaram a morrer, mas Cristo não. Ele foi o primeiro que ressuscitou de forma plena e definitiva. Isso indica que ele é o modelo, irmãos, do que haverá de acontecer também conosco. Desta forma, Cristo então é a primícia de todos os que morrem nele. Pois a morte, irmãos, ela será vencida por todos nós em Cristo um dia. 1 Tessalonicenses 4,13 fala sobre isso, né? Que o Senhor descerá com alarido, com trombeta de Deus, e aqueles que estão mortos, que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com eles nos ares. Isso acontecerá no grande dia. Mas, irmãos, se não fosse assim, a vida não teria sentido. O único sentido da vida seria comer, beber, porque amanhã certamente iríamos morrer, não é verdade? Mas nós temos uma esperança, a esperança viva, que é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Amém? Irmãos, vamos para o ponto número 2. O ponto número 2 fala sobre Cristo elevado à direita de Deus. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo está aqui querendo o quê? Querendo nos mostrar o grau de exaltação, o grau de honra, de autoridade, de triunfo completo que Cristo teve sobre a morte, sobre o pecado. Essa posição, irmão, que Cristo ocupa agora, também nos assegura que temos um mediador, um intercessor diante do Pai, que intercede por nós incessantemente. Amém? Cristo exaltado sobremaneira. Irmãos, se Cristo é exaltado sobremaneira, todos os filhos de Deus, eu e você, também somos exaltados. Porque todos nós, igreja do Senhor, estamos ligados a Ele, através do corpo. Cada membro está ligado a Cristo, irmãos. Não importa o que aconteça, o que importa é que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, mesmo que a terra trema, irmão, debaixo dos seus pés, saiba que o trono de Cristo está sobre a rocha, inabalável, e Ele está eternamente glorificado à destra de Deus. As promessas de Jesus, irmãos, não são para este mundo, mas para o porvir, aquele que está para vir, para o mundo vindouro. Este é um lugar de aflição. A Bíblia diz que este mundo jaz o maligno, mas em breve estaremos com Ele. E assim como Ele é, assim também o veremos. João 17:24 fala que Jesus, orando ao Pai, diz: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Irmãos, para finalizar, na época de Paulo, os judeus em geral, eles acreditavam que os poderes demoníacos, os poderes angelicais, eles atuavam sobre os reinos, sobre a política da época, né? Os pagãos acreditavam em suas várias divindades e da influência dessas divindades sobre as pessoas. Paulo teve que lutar muito para que eles entendessem que Deus é o Todo-Poderoso e que Deus exaltou a Jesus Cristo acima de todos os outros deuses. Que somente através de Jesus, irmãos, o homem poderia alcançar a salvação, amém? Então que o Espírito Santo te ilumine também a entender, né, que possamos enxergar quão grande são as riquezas da glória de Deus. Que Deus te abençoe e, se Ele nos permitir, domingo estaremos aqui mais uma vez, amém?